Nossa, professor, está diferente. Eu tô diferente? O que que eu tô diferente? É o cabelo aqui, ó. Tô com cara de... Isso. Eu cortei cabelo essa semana, tá? Ah, Eu tô com cara de ovo, né? Mas tudo bem, né? uhum. Gente, vamos lá então para a telinha. Agora eu já fiquei mais feliz aqui que tá funcionando a câmera. Pronto, beleza, né? Então, meninos, meninos, meninas, vou voltar aqui naquela telinha, tá? Pra gente continuar, tá? Duda, a telinha, vamos ver se a telinha vai abrir aqui, tá? Abriu, Duda? Tá cinza ainda. Espera aí, então, deixa eu ver se ela vai carregar. Abriu, Abriu, né? Beleza, abriu. show de bola. Aham. Então, pessoal, a hipotenusa tá aqui, ângulo alfa tá aqui, ângulo beta tá aqui, cateto oposto, cateto adjacente. Eu fiz dois sisteminhas para vocês aqui, tá bom? Então, para esse triângulozinho aqui que eu coloquei um ângulo alfa e um ângulo beta, esse cateto ele vai mudar de nome. Ele pode ser um cateto adjacente e pode ser um cateto oposto, tá bom? Então, vamos lá. Para esse ângulozinho alfa que a gente está vendo aqui agora, o que que acontece com ele? Ele vai ser um cateto adjacente, porque ele está do lado, tá vendo? Esse cateto lado, né, ele está colado nesse ângulo alfa. Então a gente vai chamar ele de cateto adjacente. E a gente precisa entender isso, porque na hora de fazer o exercício, a gente precisa identificar quem é cateto oposto, quem é adjacente, quem é hipotenusa, senão o exercício fica errado, a gente não consegue calcular, tá bom? Então, aqui no meu ângulo alfa, né, esse ladinho aqui, ele é um cateto adjacente. E esse de baixo, aqui em relação a alfa, né, esse que está aqui, ó, deitadinho, ele vai ser um cateto oposto, oposto ao ângulo alfa, que é o que eu estou estudando agora, que é a minha referência. Ok, pessoal? Prosseguindo, lá do outro lado de azul, o que que eu fiz? Agora mudou, porque eu estou estudando quem é o meu ângulo beta. E aí, pensando no meu ângulo beta, quem vai ser o meu cateto adjacente agora é quem está deitadinho aqui, ó. Esse aqui. Por quê? Esse lado está coladinho com esse ângulo beta. Por isso, agora ele é um cateto adjacente. Antes, esse ladinho de baixo, ele era oposto a alfa, mas ele é adjacente a beta. Então, se eu estiver estudando o ângulo beta, ele vai ser adjacente. A mesma coisa vai acontecer com o outro cateto que está lá do outro lado. Agora ele passa a ser oposto quando eu estou estudando o cateto, ou perdão, quando eu estou estudando o ângulo beta. Pessoal, isso aqui tem que ficar muito claro para vocês, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, ligue o seu microfone e fale comigo, por favor, tá? Prosseguindo aqui, o que que acontece? Tá? Vou abrir a telinha para você ver melhor. O que que eu tenho aqui? Olha lá. Eu tenho lados ABC, tá? E tenho os ângulos alfa e beta aqui, tá? E aí a gente vai ter que pensar numa relaçãozinha que existe. Opa, tem alguém perguntando aqui. Tem alguma sigla para cateto? O Arthur, você pode chamar ele, se for o cateto oposto, você pode chamar ele de CO, você pode chamar ele de O, tá? Não tem problema não. Se for o adjacente, pode chamar ele de AD, pode chamar ele de A, não tem problema. A sigla não importa pra gente aqui, tá bom? Então, vendo as relações aqui que estão colocadas para vocês, olha, para o ângulo alfa. E aí eu preciso muito que você pense uma coisinha aqui. Deixa eu tirar essa telinha aqui, deixa eu voltar com ela. E aí eu quero que você pense uma coisa aqui. Eu vou inserir uma coisa nova para você, tá? Deixa eu colocar aqui uma caixinha de texto e vou colocar isso aqui embaixo, tá? Uma coisa que lá no vídeo que eu gravei para vocês, eu falei bem assim, ó. Só toa. E esse Socatoa, gente, ele é muito mega ultra power, importante pra gente pensar, tá bom? Ele sim, aí o Arthur que tinha perguntado, ele sim é uma dica pra gente trabalhar, tá bom? Então, quem é Socatoa, professor? Vamos lá. O Socatoa, tem uma coisinha aqui atrapalhando. O Socatoa é uma relaçãozinha de sigla para a gente decorar as fórmulas. Porque, ó, S de seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? O K é o C de cosseno, que é igual a cateto adjacente, olha o Azinho, dividido pela hipotenusa. E toa é a
tangente de um ângulo que eu estou estudando, que é igual ao cateto oposto dividido pelo adjacente, ou seno dividido pelo cosseno, tá bom? As siglas para seno, cosseno e tangente são essas aqui, ó. A gente pode escrever, ó, seno de alfa. Quem é seno de alfa? O alfa está aqui no cantinho, olha, tá? Lá no alto. Então, vamos fazer aqui quais serão os lados, um pelo outro. Então, eu tenho aqui, ó, seno de alfa vai ser, como alfa é o meu ângulo de referência e seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, eu vou olhar para o cateto oposto. O cateto oposto vale quanto? Olha lá, ele é A, Azinho, porque ele está oposto ao ângulo alfa, está aqui. E quem é a hipotenusa? É o lado C. Então, se eu tivesse valores reais aqui, né, eu colocaria o valor de A dividido pelo valor de C e eu acharia a resposta para o seno do ângulo de alfa, ok? Para o cosseno de alfa aqui, no caso, nós estamos estudando alfa, o cosseno é o adjacente dividido pela hipotenusa, que é um lado, né? O cateto adjacente é um lado. Então, a gente vai fazer o quê? Quem é o cateto adjacente? É o que está coladinho aqui com B. Aqui, ó, é o próprio B. Então, o B dividido pelo C, que é o valor da hipotenusa. E a tangente de alfa, professor? A mesma coisa, a mesma relação. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Professor, Oi? aqui é a Duda aqui. Fala, No Duda. seno da alfa aqui, né, que é o cateto oposto, a hipotenusa, não seria cateto dividido pela hipotenusa? Cateto oposto. O seno Ah, sempre é cateto oposto dividido pela hipotenusa. sim. Uhum, pode continuar a sua pergunta. Não, acabou. Não, a minha dúvida era por causa que lá na videoaula você tinha invertido, você tinha colocado cateto oposto em cima a hipotenusa embaixo, mas eu acho que a ordem não interfere em nada, não. Opa, interfere sim. Em cima é o cateto Ah, oposto. então, Aqui você não está vendo o cateto oposto em cima? Olha. sim, estou vendo. E está dividido Aham, pela hipotenusa, não está? tá. Lá no vídeo não está assim? Não, porque você colocou no vídeo Hum. o cateto oposto em cima e a hipotenusa embaixo. Aí agora você colocou a hipotenusa em cima e o Ah, cateto embaixo. não. Eu já sei eu já sei o que você está fazendo de confusão. Eu já entendi Ah, já. A fórmula, Duda, eu já entendi o que você quer dizer. hum. Bom, deixa eu te esclarecer para você. A fórmula sempre é o cateto oposto dividido pela hipotenusa quando eu estiver falando de seno. Eu já Ah, sei qual é a tá. sua dúvida. É porque você está vendo esse Azinho aqui, e esse Azinho pequenininho, lá na explicação da aula, eu falei que esse Aham. Azinho era uma hipotenusa. Eu já entendi qual é a sua dúvida. E lá eu escrevi no meu desenho que o A, ele valia a hipotenusa, mas isso aqui é só uma letrinha, não tem problema. Ah, não. Eu posso chamar a hipotenusa de Azinho, eu posso chamar ela de Bzinho, eu posso chamar ela de Zzinho, de Xzinho, Aham. qualquer letrinha que eu quiser. Que lá eu chamei de ABC, eu falei que a hipotenusa era o A. Mas isso aí não tem problema nenhum, tá bom? O que você tem que olhar, Duda, é para o lado do triângulo. Esquece a letrinha que eu dei para aquele lado. Não importa, cada exercício vai ser um pouquinho diferente. O que você tem que pensar é na posição da corda. O que é a cordinha? A cordinha é o lado do triângulo. Então, o que você vai olhar? Olha aqui, tá vendo? O Bzinho aqui, ele pode ser hipotenusa? Nesse triângulo aqui, vamos olhar para cá. Esse Bzinho aqui, ele pode ser hipotenusa? Pode. Não Não, pode. mentira, não pode não, por causa que ele não tá. Ah. Ele não tá. Ele não tá aí aqui no negócio, eu esqueci o nome. Ele Calma, não tá. garota, Sim. calma, tô aqui, calma, fica Mas ele tranquila. não pode, porque acho que é alto. Ele não pode ser a hipotenusa nesse triângulo, por quê, Duda? Me fala. Ai, professor, não sei não. Sabe Eu sim. sei. Não, eu sei pra minha cabeça, mas eu não sei falar. Quer ver? Olha aqui. Esse Czinho, ele é o quê? Ele é cateto ou ele é hipotenusa nesse triângulo? Ele é cateto. O Czinho pequenininho, ele é cateto? Não, mentira, ele é hipotenusa. E por que que ele é hipotenusa? Porque é o lado maior. Não só isso, tá bom? A hipotenusa Ah, sempre é o lado maior, ok, mas você nem sempre visualmente poderá identificar isso. Talvez a pessoa faz um triângulo feio lá e você não vai conseguir identificar, tá bom? Mas, né, a primeira ideia é essa mesmo, né? Tudo bem, a hipotenusa é o maior lado, ok, mas não é só por isso, é por uma informação importantíssima. Esse Czinho, Duda, olha aqui, deixa eu voltar aqui a telinha.
Deixa eu voltar aqui. Professor, Espera só um instantinho. Deixa eu acabar com a dúvida da Duda aqui, tá? professor? Oi? Ah, tá. É porque tem gente que não tá conseguindo entrar na live. Mas ela tá desbloqueada. Deixa eu Ah, voltar não, aqui. Não, ela então, falou que tá bloqueada. Aqui em cima tem um cadeadinho preto. Ó, Estevão para papai está esperando. Bom, então realmente, gente, hoje tá malucão aqui, porque isso estava desbloqueado. Ok, deixa eu voltar aqui então. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e vou lá, tá bom? Parei o compartilhamento aqui. Vamos lá. Só tinha uma pessoa, né? Só o Estevão, na verdade, querendo entrar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Essa função, pessoal, eu voltei aqui e desbloqueei de novo. Aquela hora que eu saí, entrei, eu não sei o que pode ter acontecido, que voltou aqui o bloqueio, né? Mas ela estava desbloqueada sim. Mas ok, tudo bem. Agora está desbloqueado e não vai ter mais problema, tá? Voltando aqui para o compartilhamento da telinha, vamos lá na dúvida da Duda. Peço, quem já entendeu, peço que tenha um pouquinho de paciência, tá? Eu quero que vocês entendam. A gente sai daqui, todo mundo entendeu e já tá ótimo. Duda, voltando aqui, tá? Isso aqui é importante você entender, tá? Então, o que acontece aqui? Olha para cá. Tá vendo aqui esse ângulo de 90 graus? tu. Então, ó, vou fazer uma setinha aqui para ele, ó. Olha o que acontece. Por que que o C é hipotenusa? Porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus, tá bom? A hipotenusa sempre está posicionada, é só você olhar aqui para o ângulo reto. Quem está do outro lado é o maior lado. E os catetos, sempre os catetos, eles vão formar o ângulo de 90 graus. Então, se você tiver com dúvida, o que é cateto, o que é hipotenusa, pensa. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, eles são sempre cateto. Né? Um vai ser oposto, um vai ser adjacente, eles, né, vão ser sempre cateto, tá bom? Isso aqui tem que ficar muito claro para vocês. Pelo amor de Deus, vocês não podem confundir isso aqui, senão a gente não avança, tá? Então, o que acontece aqui? Para tangente... Então, Duda, quer ver? Deixa eu voltar de novo. Esse azinho daqui de baixo, Duda, esse azinho de baixo, ele pode ser hipotenusa nesse triângulo aqui? Pode. Por que que ele pode? Porque aqui ele não está exposto ao ângulo de 90 graus, é isso? Não, Duda, ele não pode ser hipotenusa nesse Então, triângulo. mas então. A gente não acabou de falar que o C, ele é a hipotenusa desse triângulo? Tá bom, mas por que você me perguntou se o A pode ser a hipotenusa, você quer me confundir a cabeça? Não, eu quero que você preste atenção no desenho que está aqui na sua frente. Eu vou te perguntar de novo. A gente não vai sair daqui se você não me responder direitinho, não entender, tá bom? Eu tenho certeza que alguém também tem alguma dúvida igual você tem, né? E eu fico feliz que você esteja perguntando. Eu quero que você entenda. Olha lá. Por que que a hipotenusa não pode ser o azinho? Porque o C já é a hipotenusa. E por que que o C é a hipotenusa? Quem é a letrinha minúscula que está aqui, formando cada ladinho, que está oposto ao ângulo de 90 graus? Me fala, qual que é a letrinha? A, B ou C? C. C, olha que a setinha que eu fiz de azul. Ele é a hipotenusa. O A não pode ser hipotenusa aqui. O B não pode ser hipotenusa aqui. De jeito nenhum. Olha aqui o B. Ele forma o ângulo de 90 graus com o A. Ele que está formando. Olha só. Tá vendo meu dedo aqui? Meu L? Tudo bem? Tá vendo? Olha aqui. Tá vendo esse lápis aqui? Eu estou Bem. fazendo um triângulo aqui na sua frente. Aqui, o encontro do meu indicador com o meu polegar, aqui embaixo, está formando o ângulo de 90 graus, sempre. Então, esses dois lados aqui, ó, eles nunca serão hipotenusa, porque a hipotenusa está aqui na frente desses dois dedos. Então, não importa a letrinha do alfabeto que eu colocar aqui, ó, na frente dessa lapiseira, que é a minha hipotenusa. Não importa se eu colocar A, B ou C, você não vai olhar para a letra, você vai olhar para a corda. Qual corda, professor? Essa cordinha que você está vendo aqui, ó, lá do alto, que liga os dois os ângulozinhos que são menores que 90 graus. Então, a hipotenusa é super importante você saber quem é ela, senão a gente não consegue avançar no exercício. Tá bom? Tá bom. Beleza? Entendi. Duda, Beleza. se você tiver Oi. dúvida, pergunta A minha mesmo. dúvida era essa mesmo, por causa que eu tava morrendo de dúvida na que você tava falando. Meu Deus, eu sou burra mesmo. Não, aqui você é burra nada, para com isso. Você é inteligente porque você pergunta e você tá certa, tá bom? Se você não entender, o que que adianta a gente avançar se você não entender? Você vai ficar agarrada na frente?
Não, comigo não. Pode perguntar sempre que você precisar, tá bom, meu amor? Tá bom. Obrigada. Então, ó, as nossas dicas, então, usar só 14. E aqui embaixo para o ângulo B é a mesma coisa, tá bom? O ângulo de referência muda de acordo com o que eu estou procurando, né? Então, olha aqui, o ângulo notável. Lembra da musiquinha que eu passei para vocês? Sim. Vocês cantaram a musiquinha? Fiz com Eu cantei, eu carinho. gravei. Tem que gravar mesmo, tem que cantar a musiquinha, que é muito fácil. Olha só, pessoal. E aqui, daqui para frente, a gente tem que pensar sempre uma coisa. Os exercícios, eles vão sempre colocar um ângulozinho lá no meu triângulo, tá? Arthur Carmo não o quê, Arthur? Você não cantou a musiquinha, Arthur? Faz favor de cantar, hein, rapaz? Tem que cantar a musiquinha para lembrar, tá? Ó, isso. Você não. A videoaula, falei, Lara, mandei sim. Coloquei lá. Primeiro, coloquei primeiro vídeo, segundo vídeo, terceiro vídeo no e-mail para vocês. Eu coloquei tudo lá bonitinho, tá bom? Avisei sim. Tá tudo lá. Professor, Oi. se o ângulo for diferente de 30, 45, 60. Quem tá falando aí? Amanda, Amandinha? Tudo bem, Amandinha? Amandinha, olha tudo? só. Nós vamos ter de ângulo, olha só, vamos pensar. O que que é um ângulo complementar? É um ângulo, né, que vai somar com o outro para dar um valor de 90, não é? Ângulo complementar? Isso. Isso. Então, para a nossa tabela trigonométrica, a tabela de ângulo, a gente vai ter valores de 1 grau até 89 graus. Ok? Ok. Isso. O que nós temos aqui agora, na frente, que a telinha está aberta para vocês, são ângulos que a gente chama de notáveis, que são 30 graus, 45 e 60 graus. Então, quando eu tiver um ângulo diferente de 30, 45, 60, vai acontecer duas coisas, tá bom? Ou o exercício vai ter que te dar o valor do ângulo, por exemplo, é um ângulo de 23. Então, ele tem que te dar assim, o seno de 23, o cosseno de 23 e a tangente de 23. E aí você vai ver o valor de cada um dele, vai analisar qual é a função trigonométrica que você vai usar. O que é função trigonométrica? Seno, cosseno ou tangente. E aí você vai trabalhar. Se os ângulos forem de 40, perdão, se os ângulos forem de 30, 45 e de 60, você tem que saber de cabeça quanto eles valem. Entendeu, Amandinha? Entendi. É que eu tava com dificuldade nos exercícios. No livro de vocês, na apostila, lá tem uma tabela trigonométrica que eu pedi para vocês lerem, né? Eu coloquei para vocês lá, leiam as páginas tais. Por que ler as páginas tais? Para vocês observarem que ali não é ler, né? É você abrir a página, você vai ver que lá vai ter uma tabela e essa tabela vai ter lá o seno de 1, o cosseno de 1 e a tangente de 1 grau. Aí, pulando mais para frente, eu vou ter um seno de 17, o cosseno de 17, a tangente de 17. Eu sempre terei seno, cosseno e tangente para todos os ângulos de 1 até 89, tá bom? 90 não, porque 90 vale 1, tá bom? Que vocês vão aprender ano que vem quando trabalhar ciclo trigonométrico, tá bom? Para a gente, no nono ano, a gente não vai usar essa referência, não. Amanda, eu respondi sua dúvida? Respondeu. Ok. Então, lá na tabelinha que eu passei para vocês, era bem assim, ó, né? Vou cantar a musiquinha, né? Porque tá tudo tranquilinho, né? Que é bem assim, ó. Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E a musiquinha é assim mesmo, né? A gente inventa para poder para poder dar certo. E se você decorar essa musiquinha, pessoal, olha só. Quando eu estou dando aula lá para a primeira série ou segunda série, e aí os meninos estão cantando essa musiquinha aqui, ó. Tá bom? Vocês estão achando o quê? Todo mundo canta. A Lene também ensina musiquinha, tá bom? Lá na primeira série, segunda série, terceira série, todo mundo tá com a musiquinha na cabeça, tá bom? E a gente canta tanto isso que daqui a pouco você já sabe fácil. Você não tem nenhum problema. Você vai olhar para um ângulo de 30, vai saber que ele vale, se ele for seno, 1 sobre 2. E aí, gente, coisas para decorar também. Quem tem memória fotográfica, observe o desenho, tá vendo? Olha o que acontece sempre. Na tabelinha trigonométrica, ó, o seno de 1 sobre 2. O seno de 1 sobre 2, ele é a mesma coisa que o cosseno de 60. Se vocês observarem aqui, por que isso acontece? Lá no vídeo aula eu não falei isso para vocês, senão o vídeo fica muito grande.
Porque esses ângulos aqui, ó, o cosseno, ele está complementando o seno. Então, olha aqui, o 30 graus mais 60 graus dá 90 graus, tá? Gabriel Nunes aqui. Pergunta aí, Gabriel, de novo, que você escreveu aqui, só que sumiu. Fala para mim, ativa o seu som, por favor, e pergunta de novo. Vamos lá, Gabriel Nunes, por favor, fala aí de novo. Os ângulos são fixos no triângulo retângulo? Os ângulos são fixos no triângulo retângulo. Se você estiver perguntando da posição, sim, eu sempre vou ter dois ângulos agudos e um de 90 graus, tá? Gabriel não tem microfone. Tudo bem, Gabriel. Se você estiver falando disso, eu sempre vou ter dois agudos e um de 90, tá bom? Porque somando tudo vai dar 180. Agora, se você estiver falando assim, professor, os ângulos sempre vão ser de 30, os ângulos sempre vão ser de 45, não, depende do triângulo, depende do tamanho do ângulo, né? Como eu falei no vídeo para vocês, eu posso ter um ângulo aqui de 80 graus e um de 10 graus. Tem que formar 90. Eu tenho um de 45, tem outro de 45. Ou seja, eu acabei de falar de um triângulo isósceles, né? Se eu tenho um ângulo de 45 e outro de 45, 45 mais 45, 90. Somando com mais um de 90, 180 graus, tá bom? E aí eu tenho um de 50 e eu tenho um de 40. Então, tá dando 90. Então, olha lá. O seno de um ângulo é sempre o complemento dele vai ser o cosseno. Por isso que, olha só, seno de 30 é igual o cosseno de 60. Agora, olha lá, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, porque um complementa o outro, tá bom? Agora, olha o de 45, gente. Por que de 45 o seno e o cosseno são iguais? Porque um complementa o outro. 45 mais 45 vai dar 90, tá bom? Agora, olha para a tangente. O que é a tangente? Tá bom? Professor, da onde que vem raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3 aqui? Se você dividir o seno pelo cosseno, vai dar o valor da tangente. Quer ver? Um exemplo mais prático e simples. Olha aqui, gente. O que é a divisão de um número pelo mesmo número? Não é 1? Olha lá, quanto que é 10 dividido para 10? 10 dividido para 10 não é 1? Então, x dividido para x não é 1? Olha aqui, raiz de 2 sobre 2 dividido para raiz de 2 sobre 2 é 1. O que acontece então? Lá no soca à toa, o toa, que é o cateto oposto dividido pelo adjacente, eu também disse para vocês que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, tem duas formas da gente achar essa tangente, tá bom? Então, se você pegar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 dividido para raiz de 2 sobre 2, quanto que eu vou ter? 1. Beleza, galera? Alguma dúvida aqui na tabela de ângulos notáveis? Alguma dúvida? Dúvida, pessoal? Bom, então entendi que tá tudo beleza aí. Vocês não têm dúvida nessa parte, tá bom? Aí o que eu quero mostrar? Júlia aqui dizendo, não, ok, tudo tranquilo, show de bola. Vocês são demais, gente. Vocês são muito bons, tá bom? O que eu tenho aqui, pessoal? Aí eu fiz um exercício aqui que eu vou te mostrar agora como é que vai funcionar esse negócio, tá bom? Deixa só ele sair aqui da telinha. Tem uma coisinha aqui, tá? Isso sai daqui, será, gente? Não, deixa aqui no cantinho. Deixa aqui. Isso aqui. Deixa eu tirar eu daqui também, colocar mais para cá. Meus alunos, olha lá. Então, eu coloquei um exemplo aqui bem prático e a gente vai fazer ele agora, porque eu não quero que você tenha dúvida em nada, tá bom? Estou aqui para te ajudar a tirar toda a sua dúvida. Eu quero que você espere nesse assunto aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu perguntar aqui uma coisa. Luísa, tá aí? Luísa Santiago? Luísa, aciona seu microfone aí para falar comigo. Luísa? Luísa está presente? Eu vi que ela estava presente. Luísa tá. Eu não sei se ela continua presente. Ela continua. Né? Ó, Luísa, estou. Luísa, tem microfone aí para falar comigo? Não, Luísa não tem. Duda, tá comigo aí? Tô. Então, beleza. Lê para mim aqui. O que está acontecendo? Faz favor, me ajuda aí na aula. Quê? Me ajuda aí. Vamos ler aqui comigo. Vai lá. Lê para mim a telinha aqui. O que está escrito? Tá. Qual o comprimento da sombra de uma árvore de 105 metros de altura com o sol dos 70 graus acima do horizonte? Beleza. Vocês olhando para um exercício desse aqui, a gente tem condição de fazer?
Vamos pensar. Olha, eu tenho... O que a gente precisa ter num triângulo, pessoal? E as relações trigonométricas, essa parte é tão bacana, porque na trigonometria eu só preciso de duas informações. Eu preciso de conhecer um ângulo e um lado. Pronto, eu consigo achar todas as outras cordas, né, os outros lados dos triângulos. Eu só preciso ter duas informações. A trigonometria é show de bola por causa disso. Eu só preciso disso, um ângulo e um lado. E aí, com isso, eu consigo achar os outros dois, tá? Então, a Duda leu para mim aqui e ela quer saber o valor de BA, né, ou de AB, que é esse Szinho que está aqui embaixo. O que é isso, professor? É uma sombra, está contando uma historinha. Quanto que é esse valor? É muito simples. O que a gente vai pensar? Do meu soca à toa, o que eu vou usar? Agora a gente vai analisar. O ângulo de referência é 30 graus. Ah, professor, mas aqui em cima tem 60 graus. Tem 60 graus, é verdade. Quando eu tiver um ângulo, eu sempre vou saber o valor do outro. Sempre, tá bom? Então, eu estou pensando em usar um ângulo de 30 porque o exercício está me dando aqui, está na minha cara que é de 30 graus. Então, eu vou usar ele. Então, já tem uma coisa, que é o ângulo de 30 graus. O que eu tenho aqui? Eu tenho um lado que vale 5 metros. Agora, vamos pensar, pessoal. Olha, o meu ângulo de referência é 30. Eu vou olhar para esses 5 aqui e vou fazer a seguinte pergunta. Quem está oposto ao ângulo de 30 graus? Ou 5 é o que em relação a 30 graus? Ele é hipotenusa? Não, porque a hipotenusa está aqui, do outro lado, ó, aquele raio do Sol lá. Ele é um cateto? Ele é um cateto. Agora vamos pensar, ele é um cateto adjacente ao ângulo 30 ou é oposto? Ele é um cateto oposto, porque ele está do outro lado de 30 graus, tá bom? Então, o que eu tenho? Um ângulo de 30, eu tenho um cateto oposto e eu quero encontrar um cateto que é adjacente. Então, quem é que lida com cateto oposto e adjacente ao mesmo tempo? É a tangente, é o meu TOA, que é oposto pelo adjacente. Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente, eu vou escrever aqui, olha. Tangente de 30 graus, ele é igual a... Aqui a gente começa já a trabalhar a resolução. Ver se ele vai abrir aqui, né? Isso. O que é a tangente? Ele é o cateto oposto, que vale 5, dividido pelo adjacente, que vale S, que é o lado que eu quero encontrar. Professor, acabou aí? Não, claro que não acabou. Agora a gente vai trocar. E aí a gente vai fazer a seguinte pergunta. Quem é... Quanto que vale a tangente de 30? Lá na nossa tabelinha, olha lá, tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3, a gente pode apresentá-la de duas formas, tá bom? A gente pode representar ela usando o seu valor de raiz de 3 sobre 3, tá? Que eu vou usar esse valor para vocês, eu quero usar esse valor, tá? Deixa eu abrir aqui a tabelinha. Então, aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Ops. Sobre 3. Dividido por 5 sobre S. 5 sobre S. E aí, continuando a resolução, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada. Então, vai ficar assim, ó. S vezes raiz de 3 vai ficar S raiz de 3. Então, tá aqui, ó. S raiz de 3 igual a... Estou multiplicando cruzado, tá, gente? 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Ok? E aí eu tenho S. Isola S. E aqui vocês vão lembrar das aulas de radiciação, que vocês estavam fera, né? Antes da quarentena. É 15 e a raiz de 3 vem aqui para baixo. Olha lá. Vai ficar assim, ó, raiz de 3 aqui embaixo. Então tá aqui, tá? Resolvendo isso aqui, agora a gente vai ter que lembrar, pessoal, aqui não tem como a gente fugir. Como isso aqui é uma raiz de 3 no denominador, a gente vai ter que fazer uma racionalização de denominadores. Então, como é que funciona a racionalização de denominadores? Né? Vamos lembrar aqui, ó, vou puxar aqui para baixo, tá? Vou puxar aqui para baixo. Vou colocar uma nova formulazinha aqui para a gente trabalhar. Então, na racionalização de denominadores, é só a gente pegar o valor da minha raiz, né? Ou seja, 15 sobre raiz de 3
sobre raiz de 3 e fazer a racionalização, que é simplesmente a gente colocar uma fração aqui na frente, lembrando a aula, tá, gente? Lá atrás. Então, a gente vai escrever aqui uma raiz de 3. Vocês fizeram 1000 vezes no quadro, foram várias vezes lá, estão fera pra caramba nisso aqui, né? Mamão com açúcar. E a gente já está chegando próximo da resposta, tá bom? Aí vamos multiplicar. 15 vezes a raiz de 3 vai ser 15 raiz de 3 mesmo, porque eu não posso multiplicar o 15 pela raiz de 3 e alterar o valor da raiz, né? Não é assim que funciona, você já sabe fazer, né? Continuando aqui, ops, deu um bugzinho aqui na tela, aqui, tá? Então aqui, ó, 15 raiz de 3. E aqui embaixo vai virar uma raiz de 9, porque raiz de 3 vezes a raiz de 3 fica raiz de 9. Quem já vai fazer direto, já sabe que é 3, já coloca 3 ali embaixo, tá bom? Continuando aqui a escrita, então eu vou ter 15 raiz de 3 sobre 3. E aí vão perguntar, né? Dá para simplificar isso aqui? Dá para a gente simplificar. Se der para simplificar, né? A gente vai fazer o quê? Ops, aqui deu um negocinho aqui, só um instantinho. Então, se der para simplificar, você vai colocar uma igualdade, faz a simplificação normalmente, tá? E vai ficar 15 raiz de 3. Estou escrevendo aqui ainda, tá, gente? Ops, perdão. Aqui vai ficar a raizinha de 3. Ó, 15 dividido para 3. Professor, Oi. traduz aqui de novo. Espera só um Aqui, instantinho. 15. Espera só um instantinho, Duda. Uhum. Pronto. Simplificando aqui o 15 pelo 3, tá? 5 raiz de 3, essa é a resposta. Pode falar, Duda. Aqui no 15 raiz sobre 3, eu não poderia cortar o raiz de 3 e o 3, não? Ou eu só posso cortar quando for raiz de 3 e raiz de 3? Exatamente, tá? Você viu aqui, quando você fez a multiplicação 15 vezes raiz de 3, eu não coloquei raiz de 45, eu coloquei? Não. Porque 15 não está dentro de uma raiz. Se o 15 estivesse dentro de uma raiz, seria raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 3, aí eu teria raiz quadrada de 45. Da mesma forma, Duda, que eu não posso multiplicar, né, e trocar o valor dessa raiz, quando eu faço 15 vezes a raiz de 3, eu também não posso dividir uma raiz de 3 pelo número 3 inteiro. Tá bom? Eu não posso fazer isso, senão a gente está burlando aqui, está errando. Não existe essa forma. Entendeu, Duda? Então, raiz só Entendi. multiplica raiz e raiz só divide raiz. Aí você vai simplificar quem? O número de fora. Tá? Pessoal, então Tá bom. esse exercício aqui foi só para te mostrar como é que vai funcionar aqui, ó, no caso da tangente. Tá bom? Quer ver? Uma outra coisinha aí. Quem está com a apostila aberta, vai lá na tabelinha aí. Duda, abre sua apostila aí na parte que tem uma tabelinha. Por favor. Tá bom. Aqui tem ângulos de 1 até 89 graus. Olha aí. Está dentro desses exercícios que eu mandei para vocês. Vocês vão falar aí agora. Achei. Abriu aí? Achou? Então tá. Também peguei minha tabelinha aqui. Olha só. Fala para mim quanto que é a tangente de 30 graus. Olha aí para mim. Tangente de 30 é quanto? Tá conseguindo localizar? Tá conseguindo localizar, Duda? Professor? Oi? É na página 18 e 19 mesmo? Uhum. Tem uma tabela aí, gigante. Ah, tá. Ah, tá. A tangente é 0,5.774. Não, é 0,574. Aham. 5.774. Isso, é 0,574 e vai continuando, né? Então, você viu que na tabela do ângulo notável, a gente chama de raiz de 3 sobre 3, o ângulo de 30 graus, que a gente usou? Olha aqui, raiz de 3 sobre 3. Por quê? Ó, vamos pensar, quanto que é a raiz de 3? A raiz de 3 é mais ou menos 1,7, né? 1,7 dividido para 3 vai dar mais ou menos esse valor aí, 0,574, né? Ou seja,
Eu posso usar 0,574 ou posso usar a raiz de 3 sobre 3, entendeu? Pessoal, vai prestando atenção na aula, tá? Quer ver? Entendi. De novo. Agora, na mesma tabelinha, Duda, você vai pegar aí o seno de 30. Quanto é que é o seno de 30? Quanto que é o seno de 30? 0,5. 0,5. Olha aqui. Aqui na tabela de ângulo notável, o ângulo de 30 não é 1 sobre 2? Sim. Se você dividir 1 sobre 2, vai dar 0,5. Então, ou seja, a tabela do ângulo notável sempre está dando infração para a gente usar. Mas esses valores aqui também estão lá dentro da nossa tabelinha, só que em forma de número decimal. Então, a gente pode usar aqui e pode usar lá, tá bom? Ok? Tá claro para vocês? Beleza? Então, tá bom, pessoal. Eu vou sair dessa telinha aqui, que eu acredito que vocês tenham entendido tudo. Eu já estou satisfeito com isso, tá? Estão perguntando aqui, ó, quem é que está perguntando? O senhor vai liberar isso para a gente estudar depois? Posso liberar para vocês sim, posso mandar esse arquivo sem problema nenhum, só que eu já mandei os vídeos para vocês, tá bom? É a mesma coisa, não vai mudar nada, mas eu mando sim, não tem problema nenhum, tá? Acho que é a Amandinha que perguntou aqui, ok. A Amanda está colocando o valor também aqui participando, o valor da tangente de 30, obrigado, gente, significa que vocês estão prestando atenção, entendendo aí o uso, né, da tabelinha. Tá? Eu vou compartilhar uma nova telinha com vocês aqui, tá? Vamos ver se a gente já consegue fazer aqui. Se não der tempo de fazer aqui de exercício, eu mando para vocês depois resolvido, tá bom? Não tem problema não. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. A live é para vocês tirarem as dúvidas mesmo. Então, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o arquivo de vocês que eu separei, tá? Deixa eu ver se ele está aqui. Não sei, não, é esse aqui. Uai, sumiu aqui. Deixa eu ver aqui, gente, só um instantinho, tá bom? Que eu vou compartilhar aqui exercício para vocês. Correção da aula que foi colocada. Não está aparecendo. Compartilhar aqui. Vamos ver se agora se ele vai aparecer. Agora ele apareceu. Ok. Isso. Ó, preciso da tabelinha de vocês abertinha aí, tá? Quero a participação de vocês aí para a gente resolver esses exercícios. Vou aumentar aqui na telinha para melhorar para vocês. Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim. Ok, pessoal. Então, lá na apostila, né, eu coloquei esses exercícios aqui para a gente trabalhar, certo? Foi isso? Então, eu quero que vocês me ajudem aí para a gente trabalhar direitinho, tá? Então, vamos ver aqui. Olha só. No número 4, em cada item, calcule o valor de x usando os valores dados na tabela trigonométrica com aproximação ou seja, aproximação na segunda casa decimal. Nós vamos usar apenas 2 casas decimais. Professor, como é que eu sei quantas casas decimais eu vou usar? Se o exercício não te der nada, a gente vai usar 3 depois da vírgula. Se ele mandar usar segunda, a gente usa segunda. Se mandar usar só um, a gente usa só um e pronto, acabou. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Então, para a gente resolver esse exercício aqui, o que nós vamos fazer? Montar. E a primeira coisa a fazer é a perguntinha básica. Qual que é a pergunta básica? Vamos lá. Eu quero x. O x, gente, quem é o x? O x é um valor que está colado aqui no ângulo de 50 graus, que é a minha referência. Presta atenção, tá bom? O 30 centímetros que foi dado também, ele é a minha hipotenusa. E aí, agora começa a pergunta. Vamos lá. Quem é que trabalha com cateto adjacente? Porque o x está colado no 50, então ele é adjacente. E quem é que trabalha com hipotenusa ao mesmo tempo? Quem é que faz isso? Alguém pode me responder aí, por favor? Participando da aula. Cosseno. Cosseno. Ele é o cosseno, exatamente. Então, o que a gente vai escrever aqui? Cosseno. O cosseno de 50 graus, ele vai ser igual a adjacente, que vale x, e hipotenusa, que vale 30. Pronto, já montei aqui. Ai, professor, é fácil assim? Claro, gente, é fácil sim. Amandinha, aproveita que você está aí no microfone comigo. Dá uma olhada na sua tabela. Quanto é que vale o cosseno de 50 graus? Fala para mim. 0,6428. 6.428. Vamos ver aqui. Fala de novo para mim. Com 2 casinhas decimais. 0,
64. Ótimo. Então, nós vamos colocar 0,64. Ops, né? Nós vamos colocar aqui 0. Ops, aqui está o meu vírgula, né? 0,64. Então, a gente vai trocar. Cosseno de 50, vamos trocar. Quanto é que ele vale? 0,64. Então, beleza. Vamos colocar ele aqui. Vamos escrever aqui na frente, ó. E vamos continuar resolvendo. Espera só um instantinho, deu um bugzinho aqui na tela. Vamos lá, tá? Então, continuando aqui, nós vamos repetir a mesma coisa aqui na frente, tá? Então, vai ser x sobre 30 graus. Nós vamos multiplicar cruzado. Quanto é que tem debaixo do 0,64? É 1. Então, x vezes 1 é o próprio x, tá? É o próprio x. E o valor aqui, 30 vezes 0,64, a gente vai ter 19,2. Então, 19,2 centímetros. Pessoal, alguma dúvida aqui nesse exercício? Quem tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste, tá? Fale agora, tá? Para você não ficar embolado. Ok. Então, o silêncio de vocês, eu vou entender que tá ok, tá? O Otávio escreveu NOP, eu não sei o que significa NOP, Otávio. Tá? Vamos lá para a próxima questãozinha. Essa aqui é a D, letra D, né? A letra B. Arthur Carmo tá aí para participar comigo aqui, por favor? Arthur, Eu tô. pode falar comigo? Sim, você consegue me ouvir tranquilo? Consigo te ouvir bem, beleza. Arthur, vamos ver se você tá fera, hein? Vamos lá. Qual é a função trigonométrica que eu vou usar aqui agora? Fala para mim. Como assim, professor? Função trigonométrica é seno, cosseno ou tangente. Qual que eu vou usar Espera aí aqui? um pouquinho. Eu vou desativar o microfone só para pensar um pouquinho, tá? Não tem problema não, tá? Rapidinho. Fica tranquilo. A gente está aqui um para ajudar o outro, para contribuir com todo mundo. Pode ficar tranquilão. Eu quero que você identifique para mim qual é a função e por que é essa função. Posso te ajudar? Tangente, Tangente? Bom, primeira tá pergunta. certo? Primeira pergunta que a gente tem que fazer, você falou tangente, vamos pensar aqui. Primeira coisa que a gente tem que pensar, a tangente é uma função que precisa de ter cateto oposto e cateto adjacente. Vamos analisar. O ângulo é de 35 graus, ok? Quem que eu tenho colado no ângulo de 35 graus? É 25, então isso aqui é um cateto adjacente, ok. Agora vamos olhar x que eu quero achar. O x, ele está o quê? Oposto ao ângulo de 90 graus, então isso aqui é hipotenusa. Então, eu tenho hipotenusa, que é o x, tem que olhar aqui para o valor de 90 graus. E tem o 25, que está coladinho aqui no ângulo de 35. Ah, professor, mas eu me confundi, porque o x também está coladinho com o ângulo de 35 graus, ele é o cateto adjacente. Gente, aí você tem que analisar uma coisa. Ele não pode ser hipotenusa e cateto adjacente ao mesmo tempo. Ninguém aqui pode. Então, o que eu vou olhar? Ele não é adjacente, que está colado no ângulo. Ele é hipotenusa, porque está prevalecendo, ó, x ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, qual a função que eu vou usar aqui? É a função seno. Porque o seno tem cateto. Seno não, né? Porque não é cateto oposto. Perdão. Aqui a função é cosseno, porque eu tenho cateto adjacente e tenho hipotenusa que eu quero achar. Então, nós vamos escrever aqui a função cosseno de 35. Entendeu, Arthur? Arthur, entendeu aqui que a gente fez? Porque eu tenho 25 e tenho hipotenusa que é x. Então, vai ficar desse jeito, tá bom? Continuando aqui a resolução, então vamos pensar uma coisa comigo. Quanto é que vale, gente, quanto é que vale, lá na minha tabelinha, o cosseno de 30 graus, de 35 graus? Quanto que vale o de 35 graus? Alguém me responde? 0,81. Amandinha, isso. Só que nós vamos fazer o seguinte, 0,81, só que logo depois do 1 tem o 9. Então vai ficar 0,80 e 82. Isso, nós 82. exatamente, a gente tem que lembrar desse detalhe para arredondar. Ah, professor, mas tem problema se eu não colocar? Não, não tem problema, o mundo não vai acabar, tá?
Mas a gente tem que tomar cuidado porque às vezes tem uma questão de múltipla escolha, aí tem um valor muito aproximado aí, e na verdade ele quer que você use a relação do arredondamento. Então a gente só tem que ficar ligado com isso, tá bom? Então sim, Amandinha, o valor do cosseno de 35 vai valer 0,82, tá bom? Vamos lembrar disso. Professor, eu calculei com 81, tudo bem? Beleza, pode deixar, tá bom? Nos próximos você já vai ficando ligado nisso aí. Então 25 aqui, tá? 25 aqui e aqui eu tenho x. Aí nós vamos fazer a multiplicação cruzada, tá bom? Então, ó, olha lá, debaixo do 0,82 tem que lembrar que tem um escondido. Então, ó, x vezes 0,82, então 0,82x igual a 25 vezes 1, que é igual a 25 mesmo. Aí eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 25 monta a sua fraçãozinha, tá? 25, na minha fraçãozinha tem que montar aqui também, tá? Vai ficar assim, ó, 25 dividido para 0,82, x é igual a quanto? Quem calculou aí achou quanto? 25 dividido para 0,82, estão colocando a resposta aí, tá? Então vai dar 30... 30 vezes Pode falar. vírgula 49? 49 para arredondar? Isso, beleza, perfeito. Pode ser. Professor, posso colocar 48? Pode, ninguém vai morrer por causa disso. Mas vamos começar a trabalhar os arredondamentos, tá? Que aqui é importante pra gente. Então, 89, estamos falando de centímetros, centímetros nele, tá bom? Pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui agora, tá? Deixa eu salvar aqui a telinha, tá? E eu vou vir aqui na telinha com vocês também para falar uma coisinha. Só um momentinho, tá? Deixa eu parar de compartilhar. Ok, pessoal, copiaram aqui? Quem estava com dificuldade, entendeu? Que eu vou parar o compartilhamento e vou lá para a tela principal. Tá? Espera só um instantinho. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Quem puder dar um print na tela ou tirar uma fotinha, tá? Para poder copiar, pode fazer isso. Vitor. Ai, onde que eu vou sentar? Aqui, ó. Só um momentinho, tá? Deixa eu voltar aqui para a telinha com vocês. Aqui. Meu videozinho. Cadê o videozinho? Voltar aqui no meu vídeo. Tá bom? Pessoal, estão me vendo aqui? Beleza? Beleza. Pessoal, olha só. O Vitor aqui, né? Não, vem cá, Vitinho. Vem cá. Não, gente, é o meu Vitinho aqui, ó. Ó que menino lindão, ó. Ei, Lindão, Vitor! ó. Ó o tamanho do cabelo desse menino, gente. Olha só. Tá? Dá tchau pra eles, Vitor. Tchau, pessoal. Pessoal, então é o seguinte. Esses exercícios que estão faltando aí, eu vou fazer a correção deles, aí eu coloco à tarde para vocês lá nas atividades, tá bom? E seguinte, se você tiver alguma dúvida no exercício, lá no seu e-mail, pode colocar lá, tá bom? Que aí eu vou fazendo vídeo para vocês. Semana que vem já vai ter vídeo novo aí, tá? Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição de vocês. Estou aqui de verdade, tá? De coração aberto. Não fique com problema nessa matéria, que essa matéria é muito importante. Ela vai te acompanhar até você formar. Não tem como fugir. Trigonometria é mega ultra importante. Então não podemos sair dessa matéria com dúvida, tá bom? Combinado? Então eu vou parar aqui a gravação, tá? Só um instantinho. Eu vou terminar de falar com vocês também, tá? Deixa eu parar essa gravação aqui.